Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e domingou por aqui, né? Véspera de jogo do Fogão, é aquele tipo de rodada que a gente vai ficar assistindo todo mundo jogar para então, enfim, o Botafogo enfrentar o Vasco amanhã à noite, 8 da noite, e ver o que a gente consegue, né? Vamos que vamos, pessoal. Vamos começar falando aqui do Pan-Americano. O Pan-Americano tá rolando lá no Chile. Eu sei que pouca gente está falando dessa competição, né? Praticamente a Cazé TV está transmitindo e tá passando muito pouca coisa, né? Nos canais abertos, enfim. E mesmo na TV a cabo, pouco está sendo falado. Fato é que o Brasil aí, depois de, se não me engano, 36 anos, voltou ou 32, não importa, voltou a conquistar o ouro. O Brasil foi campeão no Pan-Americano, derrotando os donos da casa, o Chile, na disputa de pênaltis. E onde que o Botafogo entra aí? Matheus Nascimento, nosso representante, né, na equipe do Ramon Menezes, jogou, foi titular. Lembrando que ele só não atuou na semifinal, porque ele teve um problema ali de enxaqueca, enfim. Mas jogou a partida final, inclusive fez o gol que abriu, né, as cobranças de pênalti para o Brasil. O Brasil venceu por 4-2 nas cobranças de pênalti e, como eu disse, se sagrou campeão. Outros atletas botafoguenses que se deram bem lá no Chile, né, foi o Lucas Vertem no remo e também a Ana Sátila na canoagem. Ganhou 2 ouros a Ana Sátila, inclusive gerou aquela situação curiosa, né, para falar o mínimo, de que eles foram homenageados na quarta-feira no Newton Santos. A torcida gritou "é campeão", e isso aí acabou sendo coisas que só acontecem, né? O fator ali motivacional, segundo o Hendrick, né? O Hendrick, o garoto de 17 anos, falou depois do jogo que aquilo ali motivou ele muito para a partida, porque ele ouviu a torcida do Botafogo gritando já "é campeão". Ele confundiu as coisas, achou que era para o time de futebol, enfim. Tinha acabado até de esquecer de falar desse fato aí, no mínimo grotesco, né, que aconteceu. Mas vamos em frente. A gente tenta não falar mais de Botafogo e Palmeiras, mas infelizmente esse assunto ainda está nos atormentando, né? Acho que para o botafoguense aí vai passar um bom tempo sem a gente esquecer do que foi essa partida, né? Galera, outro assunto aqui aleatório, mas que diz respeito ao nosso Fogão, eu não consegui ainda ir na loja do Botafogo, no Barra Shopping. Ontem eu estive no Barra Shopping, mas não entrei, né? Fui só deixar a patroa lá, né? Passar a tarde lá de compras com a amiga dela. E só que, obviamente, né? Eu disse para ela passar lá na loja, né? Queria que ela visse até um boné para mim e tal, e que passasse as impressões dela. Ela chegou a me mandar uma foto, né? Ela chegou ali no shopping por volta das 2 da tarde, e aí logo foi na loja e tinha fila na porta, né? Lembrando que é o primeiro sábado, né? O primeiro final de semana com a loja em funcionamento. Então essa fila estava rolando ali no início da tarde. Depois, segundo ela, quando passou mais no fim da tarde, início da noite, na loja já não tinha mais fila, né? Então vamos às impressões dela, tá? Depois que eu for à loja, eu vou trazer naturalmente as minhas impressões. Ela considerou que a loja tem um bom tamanho, nem pequena nem grande, né? Como fato positivo, destacou os funcionários muito educados, muito preparados, enfim, com um excelente atendimento, né? Ela foi perguntada do boné. Eu estava querendo aquele boné azul, tem um boné azul com o escudo do Botafogo e não tinha, né? O funcionário informou para ela, o famoso "tem, mas acabou", né? Que tá para chegar, aquela história. Só tinha o boné preto, e aí já o boné preto, ela achou que não curtiu o acabamento do boné. Eu perguntei se era da New Era, né? Que é normalmente fornecedor de boné. Ela não soube me dizer, o que eu imagino que não seja, né? Porque a New Era é referência em boné, né? E ela não curtiu o acabamento. Muitos produtos em falta, tá? Aquela linha, por exemplo, da Reserva Inc., né? De camiseta que tem o Tiquinho, Segovinha, Tietê. Segundo ela, só tinha do Tietê, a maioria era Tietê, acho que tinha uma do Segovinha e não tinha mais nenhuma do Tiquinho, tá? O que tinha mais na loja, além, óbvio, do uniforme oficial, era roupinhas de bebê, enfim, coisas assim,
que tem menos saída, né? Mas muitos artigos realmente esgotados. E aí a gente analisa de duas formas, né? A primeira, claro, criticando como é que no primeiro final de semana de funcionamento da loja faltavam tantos produtos. Por outro lado, a gente sabe que o sucesso da loja foi estrondoso, né? Acredito que muito acima até do que o próprio Botafogo esperava, né? Por isso, explica tantos produtos em falta. Certamente agora nos novos pedidos que a loja faz, né? Qualquer loja é assim, né? Faz pedidos aos fornecedores para repor o estoque, vão levar isso em conta, né? De que realmente a torcida do Botafogo invadiu a loja, né? Enfim, então basicamente isso. Sobre a decoração, ela falou que é uma decoração simples, assim, nada fora do comum. Destacou que tem umas estrelas assim no chão da loja e que também tem na entrada como é que eu posso chamar? Tem um escrito fogo, né? Que ela achou muito legal. Eu já tinha visto em foto, acho que vocês viram também. Uma arte ali, em fogo, né? A palavra fogo logo na abertura, né? Não sou especialista em análise de lojas, de design de lojas, mas ela achou isso legal. Enfim, então basicamente é o que a gente esperava, uma loja que não tem assim nada fora do comum, né? Mas que entrega o básico. Agora, realmente, essa questão de falta de produtos, né? Ela achou, no geral, ela considerou que a loja ficou um pouquinho abaixo da expectativa dela, tá? Análise aí de quem conhece, né? Pessoal, o GE trouxe a informação de que o Textor fez um discurso no vestiário, né, no pós-jogo, na quarta-feira, para os jogadores, tá? Elogiando a atuação dos jogadores, claro, no primeiro tempo, evidentemente, e passando uma mensagem de otimismo para os jogadores, né? Continuem acreditando em si mesmos. E aí, com relação a toda essa parte de arbitragem, né, o Textor também falou o seguinte: deixa que eu lido com os problemas, com esse barulho todo aí, deixa comigo. Foquem apenas em jogar futebol, que é o que vocês sabem, né? Então, foi o discurso ali do Textor. Bacana, né? A gente já esperava isso, a gente viu inclusive imagens do Textor ali também dentro de campo, né? Com um círculo ali com os jogadores. Mas eu continuo dizendo, e acho que muitos de vocês aí vão concordar comigo, já até comentaram isso em outros vídeos, que o Botafogo hoje precisa de um psicólogo, né? Precisa de um palestrante, que seja alguém que tenha essa habilidade, né? Por isso existem profissionais da psicologia, né? Voltados para o esporte, inclusive, para abordar essa parte, porque a gente vê que o problema do Botafogo atual realmente é cabeça, né? Nitidamente, o problema do Botafogo é cabeça. Se a gente, como torcedor, está se sentindo, né, tá aquela sensação assim estranha, né? Durante o dia, às vezes, dá aquela sensação de que você está com algum problema na sua vida, você não sabe bem qual aí você lembra que é o Botafogo, esse problema, né? Pelo menos eu tenho me sentido assim nos últimos dias, né? Desde quinta-feira. E naturalmente com os jogadores não é diferente, né? O Botafogo treina hoje. Desculpa, gente, estou com um cabelo aqui. Se os problemas fossem só um pelo ou a barba entrando na boca, estaria ótimo, mas não é. O Botafogo treina hoje, né, em preparação para o Vasco, o jogo com o Vasco amanhã. Hoje o tempo tá bom, tá um solzinho, algumas nuvens no céu, então o Botafogo faz a preparação final para o jogo de amanhã, né? Mas eu acho isso, eu acho que o psicológico do Botafogo hoje está no momento crítico do campeonato, né? Eu sei que eu venho falando desde a semana passada, quando o Botafogo foi jogar o Cuiabá, precisamos vencer o Cuiabá, é tudo ou nada. Perdemos. Aí precisamos, no mínimo, empatar com o Palmeiras. Perdemos, né? Então, de novo, é o mesmo discurso. Mais do que nunca, esse jogo com o Vasco, ele é crucial, né, para as pretensões do Botafogo no campeonato, né? Botafogo que vai jogar amanhã, a gente já consegue aí mais ou menos cravar 3 alterações no time, né? Devido às suspensões. Além de tudo, o jogo de quarta-feira nos trouxe aí 3 jogadores suspensos.
a zaga titular está fora, então Bastos e Felipe Sampaio naturalmente jogarão, assim como Danilo Barbosa é o substituto natural para o Marlon Freitas ali no meio de campo. Júnior Santos saiu na última partida, vocês lembram ali, saiu de maca, tudo, mas era só questão de câimbras, então não preocupa. E quem deve estar de volta na lista de relacionados, que deve sair hoje à noite, é o Diego Costa. Aliás, acho que o Diego foi um jogador que fez falta aí nesse último jogo, pela experiência dele, de repente ele poderia ter entrado ali no final, enfim. Não conseguimos mais voltar no tempo, né? Não conseguimos voltar no tempo. Galera, jogos de ontem, né? Claro que o grande jogo aí que movimentou a tarde, né? Especialmente aqui no Rio, foi a final da Libertadores. O Fluminense acabou ganhando o título, 2-1 em cima do Boca Juniors. Volto a dizer, não tem nada a ver com a gente, mas que sirva também aí, humildemente, né, de exemplo para a gente ver o trabalho do Fluminense, né? Uma equipe que o Botafogo derrotou em todas as partidas esse ano, né? Inclusive, antes do jogo apareceu ali estatísticas, 4 derrotas do Fluminense no Maracanã, sendo que 2 ou 3 foram para o Botafogo, né? Duas foram para o Botafogo, a outra foi no Newton Santos. Então, mas que o Fluminense, claro, que já tinha sido vice-campeão da Libertadores há 15 anos atrás, agora conseguiu esse objetivo. Eu sei que tem muita gente aqui que vai, agora o Botafogo é o único do Rio que não tem Libertadores. Eu vou além, o Botafogo, dos 12 grandes clubes do Brasil, é o único que não tem título de Libertadores, né? Era só o Botafogo e o Fluminense conquistou ontem, mas é o tal negócio, não adianta a gente apressar as coisas. O Botafogo hoje tem um caminho de SAF Botafogo, que é para chegar nesse objetivo. Resta saber, esse fio tá me incomodando, acho que agora eu tirei. Resta saber quantos anos vai demorar para o Botafogo atingir esse objetivo, uma coisa de cada vez, né? No momento, o nosso foco é, obviamente, ganhar o título de campeão brasileiro, classificarmos diretamente para a Libertadores. Até isso agora ficou ameaçado, né? É uma loucura. E aí a gente, naturalmente, o Botafogo vai a cada ano crescer, eu não tenho dúvida nenhuma, mas o problema todo é que a gente, esse ano a gente criou uma expectativa tão grande do título que hoje não ganhar esse título seria um golpe muito duro, né? Essa torcida não merece. O que a torcida do Botafogo tem feito é realmente inacreditável, porque você sabe, os 10 últimos jogos, ingressos esgotados, o Newton Santos abriu ingressos para o jogo com o Vasco, mesmo depois da tragédia que foi quarta-feira, e os ingressos esgotaram em 2 minutos, né? Não tenho dúvidas que também o Botafogo vai esgotar os ingressos para a partida com o Grêmio, né? Então, é isso, gente. Vocês veem os nossos adversários. O Grêmio botou um bom público ontem na Arena do Grêmio? Botou. Próximo a 40 mil. Palmeiras na Arena Barueri, acho que botou próximo a 30 mil. Mas não estão esgotando ingressos. Então, assim, ninguém merece mais do que a gente esse título, né? E não só por esgotar os ingressos, pelas festas, pelo apoio incondicional do torcedor alvinegro, que naturalmente está muito carente de um título aí de grande expressão. Então, voltando aos jogos de ontem, além do título do Fluminense, parabéns aí aos tricolores. O Atlético Mineiro empatou com o América Mineiro. O América Mineiro aí que numa situação muito ruim, mas tem jogado bem, né? O Hulk saiu reclamando, né? Da arbitragem. A arbitragem nesse campeonato é o que a gente vem falando aqui. Realmente muito abaixo, muito complicada a arbitragem do Brasileirão, né? De qualquer maneira, segurou um pouco o Atlético que está com 53 pontos, tá? Tá na briga ali por G4, totalmente o Atlético, né? 53 pontos, até por título, né? Nessa altura, infelizmente, temos que dizer que até por título. O Grêmio ganhou do Bahia, eu não vi a partida, mas vi o final ali. Parece que o Bahia teve muito mais chutes a gol, né? Mas o Grêmio não jogou tão bem, mas conseguiu vencer. O importante são os 3 pontos. Teremos aí um Grêmio na nossa cola, né? No jogo de quinta-feira, o Grêmio ainda acreditando no título, né? O próprio Renato Gaúcho falou após a partida que o objetivo do Grêmio ainda é o título. Infelizmente, o Botafogo permitiu isso, né? Deu essa chance, né? Foi tão legal com os adversários que deu essa chance aí de ressuscitar alguns defuntos, entre esses defuntos o Grêmio, né?
O que tem a ver aí com a nossa próxima partida, o zagueiro Bruno Alves do Grêmio tomou o terceiro amarelo, então já é desfalque certo para o jogo que vai ser, como eu disse, em São Januário. Outro jogo também da noite, né? Lá da Arena Barueri, o Palmeiras jogou lá por conta da questão de shows, né? E venceu o Atlético Paranaense, como eu previa, né? Eu falei ontem aqui que tanto o Grêmio como o Palmeiras deveriam ganhar os seus jogos, e isso aconteceu. O Palmeiras não jogou bem, tá? Porém, foi a quinta vitória seguida do Palmeiras. O Palmeiras teve ali uma sequência ruim de, se não me engano, 4 derrotas seguidas. Agora emendou 5 vitórias seguidas. O gol foi, mais uma vez, do Endrick, né? No início da partida, né? Um bonito gol, a cavadinha. Agora tem um outro lance do Endrick na partida, que eu vi hoje nos stories do TF, tá? Que é um lance que nos causa, novamente, indignação. Mais ou menos ali pelos 14 minutos do segundo tempo, caso você esteja sintonizando aí Sport TV, Premier, durante o dia e veja o tape da partida, né? O tape revela a idade, né? Mas esse lance, não sei se eles vão mostrar, né? Aos 14 minutos do segundo tempo, o Endrick dá uma entrada, uma cotovelada, né? No adversário, um jogador do Atlético Paranaense, e inclusive o TF fez ali uma pesquisa. O que você acha que aconteceu? Cartão amarelo, cartão vermelho, falta ou segue o lance, tudo normal? E realmente foi isso, segue o lance, tudo normal, nem VAR, né? Nada, ninguém chamou para ver um lance realmente, que eu tenho certeza que se tivesse sido algum jogador do Botafogo que tivesse feito, teria sido expulso, né? Então, é fogo, é o sistema, né? Vamos lá, gente, uma análise aqui rápida da tabela, tá assustador olhar a tabela, né? O Palmeiras alcança a mesma pontuação do Botafogo, 59 pontos, claro, com 2 jogos a menos, né? E uma vitória a menos também, que é um fator importante. Então o Botafogo tem 59, 30 jogos e 18 vitórias. Palmeiras também alcançou a marca de 59, 32 jogos e 17 vitórias. O Grêmio chegou a 56 pontos, também está muito próximo, com 32 jogos e 17 vitórias, e o Red Bull Bragantino, que ainda joga hoje, né, tem 55 pontos, 30 jogos e 15 vitórias, né? Então um jogo aí que a gente tem que ficar muito atento no dia de hoje, tá? Porque se a gente for colocar a questão de jogos, né, que ainda faltam, o Bragantino é até a equipe que está mais próxima do Botafogo, né? Então, tomara, né, vamos ligar o secador, que o Bragantino não vença o Corinthians hoje, às 16 horas, lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. O Corinthians, que ainda está aí, está com 40 pontos, se não me engano, ainda está lutando para permanecer, né, para se garantir na primeira divisão. O Corinthians deu uma subida de produção aí nos últimos jogos, então tomara que faça um bom jogo lá em Bragança e consiga aí pelo menos arrancar um empate. Seria muito bom, né? Então, como eu disse, olhando a tabela hoje, a situação realmente é triste, né? Há poucas rodadas atrás, vocês vão lembrar, a gente trouxe aqui a informação de que naquela altura o Bragantino era o segundo colocado e o Bragantino não tinha nem chegado aos 47 pontos, que foi o que o Botafogo conseguiu no primeiro turno. Então ali, sei lá, com 5, 6 rodadas do segundo turno, nem assim o segundo colocado tinha alcançado o Botafogo. Infelizmente esse panorama mudou totalmente, né, nas últimas rodadas, e chegamos aí nesse ponto de termos o Palmeiras com a mesma pontuação que o Botafogo. Inacreditável, surreal, bizarro, e só o próprio Botafogo pode tirar ele dessa situação em que se meteu. Vamos entender como é que o Palmeiras chegou nessa pontuação igual ao do Botafogo, fazendo os recortes dos últimos 5 jogos, tá? Primeiro vou pegar os 3 últimos jogos do Botafogo. Os 3 últimos jogos do Botafogo, do Lúcio Flávio, são 3 últimos jogos de Bruno Lage, né? 1 ponto conquistado em 9 possíveis, né? Que foi justamente o empate lá no jogo do apagão, né? O Botafogo teve um apagão em todos os sentidos, né? O apagão de eletricidade do Newton Santos, e também um apagão de futebol, né? De pontuação. Então, o Botafogo só conquistou aquele empate, depois perdeu para Cuiabá e perdeu para Palmeiras, né? Vocês vão lembrar também, há poucos dias atrás, eu trouxe para vocês aquela projeção do André Rizek
dizendo que ainda estava muito na mão do Botafogo o título, né? Nessa projeção do Rizek, o que ele considerou? O Botafogo ganhava do Cuiabá, empatava com o Palmeiras e perdia para o Vasco em São Januário, até pela situação do Vasco de desespero, né? Z4. Só que nada disso aconteceu, né? O Botafogo perde para Cuiabá e perde para Palmeiras, realmente caótico, né? Inacreditável isso. Eu diria até que a essa altura do campeonato, se o Botafogo tivesse empatado com o Cuiabá e empatado com o Palmeiras, já teriam sido resultados muito melhores, né? Até porque o Palmeiras não teria avançado os 3 pontos que fez aqui no Rio e o Botafogo teria 2 pontinhos a mais, né? Cuiabá e Palmeiras. Agora estamos obrigados a vencer o Vasco, né? Qual o estado psicológico para esse jogo? Depende de como você for analisar. O Vasco tem uma situação desesperadora, uma derrota do Vasco amanhã pode praticamente também significar um novo rebaixamento para o Vasco. Então o Botafogo, que está muito pressionado, precisa, na verdade, raciocinar dessa forma, que o Vasco, se o Botafogo está pressionado, o Vasco está muito mais. Temos que usar o psicológico ao nosso favor, né? Ainda falando desse recorte dos últimos jogos, né? Dos últimos 5 jogos, o Botafogo fez 7 pontos, né? 2 vitórias e 1 empate. Foi justamente Fluminense, América Mineiro, né? As 2 vitórias, o empate com o Atlético Paranaense. E já o Palmeiras, como eu disse, nos últimos 5 jogos, fez os 15 pontos. Ganhou todas as partidas, mesmo sem estar jogando um grande futebol. Mas a gente sabe, 1-0 vale, né? Então, é aquele momento que a gente começa a recordar todas as besteiras que o Botafogo fez nesse segundo turno. Jogo com Goiás em casa. Era um jogo para o Botafogo. 1-0 ali estava ótimo para o Botafogo, né? E foi aquele sofrimento, foi aquele empate, né? Empate não, derrota, né? Derrota. Eu tô ficando até maluco, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. Então hoje, ficar muito ligado nesse jogo do Bragantino, e eu já tô projetando a próxima rodada do meio de semana, tá? Eu acho que pode ser, tá? Primeiro, o Botafogo tem ganhado do Vasco, isso aí não tem dúvida que o Botafogo tem condições, né? O Vasco melhorou, naturalmente, não é aquele time do primeiro turno que a gente venceu com o Caçapa, 2-0, né? No Newton Santos, mas ainda assim não vejo como uma equipe aí que faça frente ao Botafogo, né? Claro, tem o Vegetti que está voltando aí de suspensão, que é um bom jogador, né? Um artilheiro, mas o Botafogo precisa vencer do Vasco. Agora virou uma situação de vida ou morte, né? Não tem jeito, temos que vencer amanhã. Aí a rodada do meio de semana, né? Que o Botafogo vai jogar só na quinta, pode ser interessante pra gente, tá? Volto a dizer, não adianta os resultados acontecerem e o Botafogo não fazer a sua parte, né? Ontem os resultados não foram bons, mas vamos ver a rodada de quarta-feira e quero ver se vocês concordam comigo que pode ser interessante. O São Paulo, que ainda não está garantido também, né, na primeira divisão, tem 42 pontos, está próximo disso, pega o Red Bull Bragantino. O jogo seria no Morumbi, mas também por questão de show lá, a partida foi transferida para Vila Belmiro, então acaba equilibrando mais o confronto. Acho que se fosse no Morumbi seria melhor. De qualquer maneira, o São Paulo se empatar com o Bragantino também, quarta-feira, 20 horas, tá? Vamos supor aí que o Bragantino, né, tem 2 clássicos estaduais, Corinthians hoje e São Paulo quarta-feira. Empate essas 2 partidas seria maravilhoso, né? Depois, ainda na quarta-feira, às 9h30, o Flamengo, que hoje joga contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, pega o Palmeiras, 9h30 da noite, Maracanã. Chegamos a essa situação de ter que, né, pedir ajuda ao nosso maior rival, né? O Flamengo, que hoje vai jogar com vários desfalques, né? Sem Gerson e Bruno Henrique, que foram expulsos. Parece que o Gabriel Barbosa também não joga, né? Espero que então na quarta-feira esses jogadores estejam de volta e ajudem o Flamengo aí também a pelo menos arrancar um empate e quebrar essa sequência de vitórias do Palmeiras, né? E aí sim, na quinta-feira, o Corinthians, que também está nessa situação aí de, né, como eu disse, enfrenta hoje o Bragantino,
pega o Atlético Mineiro, 19 horas na Neoquímica, e o nosso jogo às 20 horas contra o Grêmio. Virou uma partida de 6 pontos, né? O Grêmio aí que há poucas rodadas atrás a gente vibrou com a vitória do Grêmio sobre o Flamengo lá na Arena do Grêmio. Agora o Grêmio, a gente pode concordar que definitivamente entrou na briga pelo título. Então, é uma semana crucial, uma semana, 2 jogos em São Januário que podem decidir o rumo do campeonato. Se o Botafogo vencer essas 2 partidas, e tem capacidade técnica para isso, precisa só o psicológico não atrapalhar, o Botafogo fará 6 pontos, né? E aí chegará a 65 pontos. E eu acredito que a gente vai conseguir dar um respiro, né? Para depois pegar o próprio Bragantino no próximo final de semana. Beleza, pessoal? Vai dar 26 minutos, um ótimo domingo aí de paz para vocês, se vocês estiverem aí com as suas famílias. Aproveitem, né, seus familiares, seus amigos, descansem. O Botafoguense teve uma semana muito difícil, a gente merece alguns momentos de relaxamento, né, de relax, né? Quem curte uma cervejinha, toma uma cervejinha, quem tá mais fitness aí, toma um suquinho. E, enfim, que seja um domingo aí de paz pro torcedor botafoguense. E é isso, galera. Amanhã é tudo ou nada, beleza? Tamo junto, abraço, seremos.